Pessoal, símbolos da fé agora. Vai ser projetada aí uma pergunta. Uma pergunta aqui, ó, pergunta número 4. O que a lei de Deus requer de nós? Essa é a pergunta, o que a lei de Deus requer de nós? E a resposta? Cristo nos ensina isso em resumo em Mateus 22, 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento e com toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é símbolos da fé. Toda semana a gente recita uma pergunta e uma resposta. E ao longo da semana, na segunda-feira, é postado lá no grupo dos membros e o pessoal consegue, de alguma maneira, meditar ao longo da semana nessa pergunta. Os catecismos aí são importantes porque eles acabam moldando a nossa cultura e a gente vai aprendendo a partir disso. É interessante ensinar as crianças. Eu tenho umas cartinhas lá que eu ensino os meus filhos o catecismo, Nova Cidade, e é muito interessante a facilidade que a criança tem de decorar. Elas aprendem muito rápido e elas até se divertem até com esse exercício. E a gente acabou perdendo essa prática. Então, por isso que a gente tem símbolos da fé aqui, para tentar reforçar isso de alguma maneira. Meu irmão, minha irmã, a gente está fazendo uma série sobre Atos. Eu queria compartilhar com vocês Atos, capítulo 2, verso 14. Agora eu pensei numa palavra aqui, reboliço, mas será que é muito antigo essa palavra reboliço, hein, Nelson? Se eu falar assim, pregação de semana passada causou reboliço, será que eu entrego idade? Pregação de semana passada causou um certo alvoroço entre nós. E hoje prometo que vai ser pior. À medida que você encontrar Atos capítulo 2, verso 14, se coloque de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Meus irmãos, diz assim a santa e bendita palavra do Senhor em Atos capítulo 2, verso 14. Ouça com fé a palavra de Deus. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui, vamos orar por alguns segundos. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor preparou essa noite para que possamos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, que o Senhor encontre corações aqui receptivos à Tua palavra. Que não haja entre nós pensamentos duvidosos, mentes dispersas. Que o Senhor possa encontrar um terreno fértil aqui para que a Tua palavra possa germinar e trazer vida em nossas vidas.
Que as palavras da minha boca e o meditar de todos nós sejam agradáveis a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês têm, aos casados, algumas frases que são particulares, assim, no sentido de que são frases que todo casal tem, sabe? Aquelas frases que só faz sentido dentro do casamento. Quando a frase é pronunciada, o marido sabe do que a esposa está falando. Quando a frase é pronunciada, o esposo sabe do que a esposa está falando. É uma frase que parece que tem um código, só o casal sabe. Eu não sei se você tem isso assim. As frases que carregam memórias, que elas não são apenas frases ditas, elas têm um significado mais profundo do que aquela pronúncia. Por exemplo, no meu casamento eu tenho algumas frases. Uma delas é muito interessante e eu vou compartilhar com vocês. A gente tem uma frase dentro do meu casamento com a Sol, que quando a gente fala assim, o ganhador leva tudo, essa frase, por mais que pareça frase de jogador de pôquer, no nosso contexto, dentro do meu casamento, ela tem uma conotação muito forte. Porque essa frase foi usada em momentos muito particulares, em momentos muito decisivos, assim. Essa frase começou, e eu vou contar um pouquinho para vocês como começou essa frase. Então, eu conheci a Sol, me apaixonei perdidamente, mas ela não queria nada comigo. Nada. E durante 2 anos eu vivi esse amor platônico, mas não era platônico, porque eu me declarei logo de pronto. Mas eu sei que vocês sabem disso, que eu sou mais jovem do que ela. Eu sou muito mais jovem do que ela. E aí, por conta desse contexto da idade, ela não queria nada comigo. E aí tem uns outros contextos aí também do meu histórico de militar. E aí ela não queria nada comigo durante 2 anos. Eu pensei assim, daqui a pouco eu vou ser convidado para o casamento dessa menina. Eu preciso dar um jeito na minha vida. E eu me afastei dela, fui para longe. A minha ausência fez a Sol perceber que ela era apaixonada por mim de maneira desesperada. Aí um dia ela me liga, fala, preciso muito falar com você. Aí eu estou de serviço no quartel no dia seguinte e eu passo na casa dela de madrugada, 4h30 da manhã, para ver o que ela queria conversar comigo. Ela avisa a mãe dela, olha, o Tarek vai vir aqui de madrugada, eu vou receber ele no portão. Aí ela me recebe no portão, aí ela fala assim, eu acho que eu estou sentindo a tua falta. Aí eu falo, não, eu não vim 4h30 da manhã para ouvir, eu acho. Você tem que ter certeza do que você está falando. Não, eu descobri que eu sou apaixonada por você, Tarek, que eu quero tudo com você, quero casar com você. Aí eu disse para ela essa frase. Sol, o ganhador leva tudo. Se a gente começar isso aqui, a gente já vai começar pensando no nosso casamento. E daqui eu saio pensando no casamento. Você topa isso? Você quer isso? E ela concordou. Dia 5 de março de 2012 a gente começou. 6 meses depois a gente casou e a gente está aí. Aconteceu. Outra vez que eu usei essa frase foi quando a plantação iniciou. Então, eu congregava em uma igreja e aí tive que sair porque o pessoal não gostou de mim, fui para outra igreja. E aí a gente começa a passar dificuldade nas igrejas. E a Sol falou para mim assim, quando que você vai colocar o projeto da plantação em prática? Eu falei, não está na hora ainda, tem que esperar um pouco mais. Aí ela disse, o ganhador leva tudo. Aí eu lembrei, puxa vida, é verdade. Eu preciso dar esse passo. E aí eu comecei a escrever o projeto de plantação, chamei uns 2, 3 malucos aí que vocês conhecem e a gente começou. E a gente está aqui hoje. Ok. Domingo passado eu não estava aqui, feriado de carnaval, eu não estava aqui. Ano passado, no feriado de carnaval também, eu também não estava aqui. Mas eu vim no culto de domingo, porque a Maria Carolina se batizou no domingo de carnaval do ano passado. E ela queria que eu fizesse a celebração. E aí eu saí da praia e vim até aqui, e fiz o batismo dela.
No batismo, ou um pouco antes do batismo, eu ofendi o pastor Bruno Rian. Ofendi ele, falei algo que o ofendeu. Aí eu fiz o batismo, a gente celebrou a ceia, eu estava sentado aqui na frente, o pastor Bruno Rian me puxou e falou algo no meu ouvido que me ofendeu também. E aí um ofendeu o outro no domingo. Aí eu voltei para a praia, 2 horas, 1h30 brigando com o pastor Bruno Rian. Sozinho, eu e brigando com ele. Eu falei, que cara maluco brigar comigo, rapaz. 1h30, até chegar à praia são 2 horas. Aí depois daquela meia hora que sobrou, eu comecei a pensar, puxa vida, eu pisei na bola também. Ok. Terça-feira de carnaval. Eu não sei como é que é o contexto de vocês, mas o contexto da minha casa é assim, eu não pego o celular quando eu estou com a minha esposa. Estou com ela ali. Mas ela pega, ela responde as coisas dela, fala nos grupos, aquela coisa toda. Domingo aconteceu isso, segunda eu fiquei pensando no que eu tinha feito, no que o pastor Bruno Rian tinha feito. Na terça-feira a gente está na beira da praia ali, as crianças brincando, a Sol respondendo as coisas dela. Eu gosto de fazer anotações, peguei meu celular para fazer umas anotações ali. E comecei a ponderar. Quando eu voltar, eu vou conversar com ele. Quarta-feira de cinzas, 9 horas da manhã. E aí combinei com ele que eu ia conversar com ele quarta-feira às 9 da manhã. E aí eu comecei a escrever o que eu ia pontuar. Eu falei, isso aqui eu vou pedir desculpa porque eu me passei aqui. Aqui eu pesei a mão mesmo, isso aqui eu vou, isso aqui eu vou. Isso aqui eu vou falar porque ele viajou comigo. Aí nisso a Sol olha para mim, ela largou o celular dela, ela falou assim, você não sai do celular? Talvez seja só comigo. Você não sai do celular? Aí eu falei, não, é que assim, eu não trouxe o post-it para areia, então eu estou fazendo aqui umas anotações no celular. Mas sobre o que é? Aí eu falei, eu vou falar com o Rian amanhã e eu vou pontuar essas coisas aqui. E eu vou falar para ele que em maio eu quero que ele faça a sabatina para a gente ver se ele vai ser o pastor da Vela ou não. Aí ela falou assim, mas isso é muito arriscado. Eu falei, é muito arriscado. Aí eu disse para ela, mas o ganhador, Sol, leva tudo. Aí ela virou assim, você é maluco. E acabou a cena. Daria um filme, acabou a cena. Ok. Domingo passado, o pastor Bruno Rian pregou de manhã em Alvorada, pregou à noite aqui. E se você conhece um pouquinho do seu pastor, você percebeu que ele estava exausto. Porque ao longo da semana ele foi fazer o que ele faz de melhor, né? Apagar incêndio. E aí eu não sei se você sabe, mas um sermão, pelo menos aqui na Viela, um sermão, ele leva em média 12 horas para ser preparado. Então assim, tudo que eu estou falando aqui está escrito aqui porque eu levei 12 horas para escrever. A gente entrega o sermão em 45, 50 minutos, mas a preparação são 12 horas. E aí o pastor Bruno Rian preparou 2 sermãos e combateu o incêndio. E subiu nessa tribuna com a voz embargada e cansado. Aí eu acompanhando o culto online lá, a Sol falou para mim assim, lembra daquela conversa no passado? Eu falei, lembro. Aí ela disse, o ganhador levou tudo mesmo. É exatamente isso. Essa frase, na minha história, tem um significado muito grande. O ganhador leva tudo. Mas eu sei que talvez na sua também. Talvez você não dê importância para isso, mas em determinados momentos da sua vida, você teve que tomar uma decisão. Casar ou não casar com essa pessoa. Ter ou não ter um filho. Ter ou não ter mais um filho ou mais um filho, trocar ou não trocar de igreja, mudar ou não mudar de emprego, resolver se atirar de uma vez por todas na situação mais desafiadora da sua vida. Em algum momento da sua vida, essa frase, mesmo que você não tenha pronunciado, apareceu para você. O ganhador leva tudo. Estamos diante de uma grande aposta aqui. O texto que acabei de ler para vocês é esse momento decisivo. Não tem meio termo.
Não existe a possibilidade de um meio certo aqui. O que o apóstolo Pedro faz é apostar tudo o que ele tem. Mas ele só consegue apostar tudo o que ele tem porque ele foi revestido de algo. E é isso que eu queria compartilhar com você. Sobre isso. O que está acontecendo aqui nesse texto que eu li para vocês? Deus está invadindo a história. É exatamente isso. Até então, quando as pessoas perguntavam aonde está Deus, o povo de Deus dizia: Deus está nos céus. Recitavam o Salmo 19: os céus proclamam a sua glória, a terra é estrado dos seus pés. Deus está nos céus. Mas agora Deus se mudou. Deus está entre nós agora. E quando Deus invade a história, 3 coisas acontecem. Eu queria compartilhar com vocês essas 3 coisas que acontecem quando Deus invade a história. E talvez essa noite Deus esteja invadindo histórias pessoais aqui. Quando Deus invade a história, Ele levanta testemunhas. Esse é o primeiro ponto. Quando Deus invade a história, Ele inaugura um novo tempo. Quando Deus invade a história, Ele faz convites irrecusáveis. E o ganhador, meus irmãos, o ganhador leva tudo. Deixa eu contar para vocês o que acontece. Depois da obra criadora de Deus, em Gênesis 1, depois da encarnação do Filho de Deus, o terceiro grande momento da história do povo de Deus é a descida do Espírito Santo no Pentecostes. O pastor Bruno Rian falou muito bem o que significa esse nome aí do Pentecostes. Então deixa eu lembrar vocês o que é. O Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Acho que pode passar, Wagner, projeta para a gente, por favor, Números. Deixa eu ver qual é o capítulo de Números. Números 28, 26. Está aqui? Legal. Deixa eu abrir aqui também. Então, essa é a festa do Pentecostes. Números 28, 26 diz assim, ó. Deixa eu ler para vocês. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias. Isso aqui é o dia de Pentecostes. Quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas, não façam nenhum trabalho nesse dia. E aí depois ele diz como deve ser feita essa oferta. O Pentecostes, até o Antigo Testamento, é essa celebração do trigo, das primeiras colheitas. O povo de Deus fazia isso todo ano. Então, tem a festa da Páscoa, tem a festa dos tabernáculos e tem a festa de Pentecostes. Depois, o imaginário coletivo do povo judaico começou a associar essa festa com a entrega da lei, que acontece no Monte Horebe. Mas, puxa vida, a gente está comemorando o Pentecostes não só porque a gente está oferecendo os primeiros frutos a Deus. A gente está comemorando o Pentecostes porque Deus nos deu a lei, os 10 mandamentos. E aí eles começaram a fazer essa associação. Quando a gente recebeu a lei, foi quando a gente começou a comemorar o dia das primeiras ofertas. Esse é o Pentecostes, era isso que eles celebravam. A colheita do trigo era uma festa agrícola. Israel oferecia a Deus os primeiros frutos da sua produção. Depois, a tradição judaica associou a festa à entrega da lei no Sinai. Ok, agora no capítulo 2, que a gente está lendo essa festa do Pentecostes, a gente tem o quê?
a gente tem o cumprimento do que Jeremias 31 está falando, dessa nova aliança escrita agora no coração. Então, no Sinai, a lei foi escrita nas tábuas. Agora, em Pentecostes, essa lei é escrita no coração. Agora, Deus está onde? Deus está no céu? Não, Deus está em nós. Deus habita no templo que nós somos. É o cumprimento de Jeremias 31, essa nova aliança, não mais escrita nas pedras, mas agora escrita no coração de cada um. É isso que está acontecendo aqui. Ok. A gente tem um problema aqui agora. Quando Deus invade a terra, ele levanta testemunhas. É isso que diz os versos 14 e 15, que eu vou ler com vocês ali. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Então Pedro se levantou. O ganhador leva tudo. Pastor Bruno Rian terminou o sermão semana passada falando que o povo que ouviu os discípulos de Jesus falando na língua daqueles povos que não falavam o aramaico, começaram a falar: eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Não tem nada milagroso ali. É bebedice mesmo. Acabou assim. O povo vê que os discípulos de Jesus, pessoas incultas, pessoas que não tinham sofisticação, eram pescadores, eram trabalhadores braçais, agora, com a descida do Espírito Santo, começam a falar na língua daqueles que moravam distantes, sem aprender a falar, sem ter curso, e começam a falar nesses idiomas distintos. E aqueles que são da cidade olham para aquilo e eles estão bêbados. Então, porque é isso que acontece quando Deus invade a história. Ele levanta para si testemunhas. Então Pedro se levantou. E não é fácil, pessoal, o Pedro aqui se levantar. Porque esse Pedro aqui, 49 dias antes, traiu Jesus de uma maneira vexatória. Esse Pedro aqui, que se levantou como um testemunha de Jesus, como testemunha de que Deus agora invadiu a história, esse Pedro foi o que, diante da confrontação de uma serva, falou assim: você é um deles, você é discípulo de Jesus. Disse: não conheço ele. Agora, 50 dias depois, ele se levanta, apoiado com os outros 11 discípulos, e erguendo a voz, aquele homem tímido, envergonhado, de poucas palavras, de duro a servir, esquentado, completamente explosivo, esse homem que tinha saído correndo quando confrontado com o galo cantando 2 vezes e ele traindo o Senhor Jesus 3, diante daquele absurdo que ele fez, fugido, agora se levanta, aposta tudo que tem nessa situação de proclamar, ser uma testemunha viva do Deus vivo. Então Pedro se levantou, apoiado pelos 11, e erguendo a voz, dirigiu a multidão nestes termos. E ele começa a falar: vocês que chamaram nós aqui de bêbados, a primeira coisa que ele faz é corrigir um erro aqui. Não, o pessoal não está bêbado aqui. São 9 horas da manhã. É muito cedo. A gente não começa a beber às 9 horas da manhã. Aqui fica um ponto aqui, para aqueles que são de contexto de igrejas mais tradicionais, que já escutaram, por exemplo, o pessoal falar assim, ó: você não pode beber vinho, porque o vinho na Bíblia não tinha álcool. Esse é um dos textos que mostra para a gente que o vinho tinha álcool.
Tanto tinha álcool que esse pessoal está associando a descida do Espírito Santo com bebedeira. Não dá para ficar bêbado com suco de uva. É vinho mesmo, é alcoólico. Então aqui, Pedro primeiro está, eu sou testemunha de Jesus. Então, para começar, não estão bêbados. São 9 horas da manhã, a gente não começa a beber nesse horário. Não é agora que a gente começa o happy hour, não é nesse horário. Não estamos bêbados, ouçam o que eu vou dizer. Ok, quando Deus invade a história, Ele levanta testemunhas. Esse ambiente aqui é um ambiente conturbado, porque Pedro está falando para quem crucificou Jesus, para quem entregou Jesus para Caifás, para Pôncio Pilatos. Pedro agora está se colocando diante de uma ameaça e está dizendo, não, deixa eu explicar para vocês, não é bem assim, são 9 horas da manhã, a gente não está bêbado não, se colocando em evidência, arriscando a sua vida. Quando Deus invade a história, Ele faz isso, Ele levanta testemunhas. Ok, aí agora, quando Deus invade a história, Ele inaugura um novo tempo. É isso que diz os versos 16, 17 e 18. Aí Pedro começa a falar. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro agora está explicando o fenômeno que está acontecendo. Ele está explicando para aquelas pessoas que não entendem o que realmente está acontecendo. Primeiro, ele corrige um equívoco. Olha, o pessoal não está bêbado. Quando Deus invade a história, Ele faz isso. Ele levanta testemunhas para corrigir erros. Quando Deus invade a história, Ele inaugura um novo tempo. E aí, o apóstolo Pedro vai começar a explicar. O que está acontecendo aqui, pessoal, não é que eles estão bêbados. O que está acontecendo aqui não é o dom de falar em línguas que o apóstolo Paulo vai descrever em 1 Coríntios. Não é a grosalalia, não é isso. É algo idiomático aqui. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de Joel, da profecia que vocês muito bem conhecem. E aquele pessoal ali sabia do que Pedro estava falando. Conhecia a profecia, sabia em que contexto a profecia foi dita. Só que isso é muito arriscado. O que o apóstolo Pedro está fazendo é muito arriscado. Porque imaginem o seguinte, Anderson e Kátia foram viajar agora. Tiveram que voltar mais cedo, mas foram curtir as férias deles. Fizeram um itinerário. O Anderson queria ver isso, a Kátia queria ver aquilo, fizeram aquela organização toda. Se programaram, iriam visitar tal lugar, isso e aquilo, trazer um presentinho para o pastor, aquela coisa toda, fizeram todo esse organograma. Quando chegaram lá, o itinerário mudou. Acabou, não, vocês têm que vir mais cedo para casa. Isso, no caso deles, foi uma coisa boa, mas isso gera uma frustração, quando a gente se organiza, pensa numa coisa, aluga, pensa no itinerário e por uma situação adversa que a gente não está esperando, as coisas mudam. O que o Pedrão está fazendo aqui é acabar com o itinerário do povo. Porque para o povo a situação é o seguinte, Joel vai se cumprir, porque eles recitam o Shema todos os dias. Eles sabem que Deus é o Deus Todo-Poderoso que vai cumprir tudo o que prometeu. Eles sabem que isso aqui vai acontecer, só que na cabeça deles, no itinerário da sua viagem, eles vão vivendo, vão enfrentando as suas dificuldades aqui e ali, e aí o Espírito vai ser derramado, como Joel profetizou. Vai cair sobre todo mundo, sobre toda a humanidade, e vai acabar o mal. A terra vai ser cheia do pleno conhecimento de Deus. O reino de Deus vai estar instalado aqui de maneira perpétua, plena.
Esse é o itinerário deles. Para eles, vai se cumprir Joel quando o mal for extinguido. Aí chega o apóstolo Pedro com um novo itinerário e diz: já está acontecendo. Só que ainda não na sua completude. Está acontecendo, o reino de Deus começou agora. Um novo tempo se iniciou. Mas não como vocês esperam. Não como será quando Cristo voltar definitivamente. Ele está arriscando tudo aqui para falar isso para eles. O itinerário de vocês não está certo. Os planos não são o que vocês estão planejando, é o que o Senhor planejou. O reino começou agora. E começou com esse novo tempo. De que maneira? Não é mais o clero. Não é mais os líderes religiosos que possuem o Espírito Santo. Não é mais o pastor todo-poderoso que tem uma palavra de Deus, ou que a oração dele é mais poderosa, ou que a oração dele Deus escuta e a oração do irmão Deus não escuta, porque o pastor é mais ungido, ou o profeta tem uma palavra mais poderosa. Acabou esse tempo. O que está acontecendo aqui é o que Moisés queria que acontecesse. Então, acontece uma situação na vida de Moisés que ele está sobrecarregado. O povo é muito bagunceiro. Trazem muitas questões para ele o dia todo. Ele não tem tempo para ficar com a família, para ficar com os filhos. O dia ele começa a atender de manhã e vai até o final da noite e não dá conta. Aí o Jetro, o sogro de Moisés, chega para ele e fala assim: Moisés, o que você faz, cara? Que você não vê a minha filha, sua esposa, você não vê seus filhos, o que você está fazendo? Aí Moisés fala para ele: eu não consigo atender, é muita gente, e eu tenho o Espírito de Deus está sobre mim, então eu consigo profetizar, eu consigo esclarecer as dúvidas deles, eu consigo mostrar quais são as diretrizes e qual é a orientação de Deus, só que é muita coisa para mim. Aí o Jetro fala para ele assim: por que você não separa uns homens aí? Pessoas de boa conduta, pessoas que podem te ajudar, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, e eles também começam a atender essas pessoas. E aí as coisas mais difíceis que eles não conseguem, eles passam para você. Moisés achou uma boa ideia e fez isso. E aí Deus passa para Moisés essa incumbência. Moisés, faça isso, Moisés. Eu quero que você encontre 70 homens aí. Eu vou dividir o que eu depositei em você, o Espírito Santo em você, eu vou dividir com esses 70. E eles vão te ajudar a cuidar desse povo. E Moisés faz isso, pega 70 homens, Deus divide o que colocou em Moisés com esses 70, e eles começam a profetizar. Profetizar não é falar coisa que vem no futuro, ou falar o teu CEP, o teu CPF, a data de nascimento. Isso aí, meu irmão, qualquer operador de telemarketing faz. É falar da verdade do Evangelho, é contar como Deus precisa ser adorado, é falar das grandezas de Deus. Aí esses 70 que foram incumbidos agora com o Espírito Santo começam a profetizar. E aí tem 2 deles que começam a profetizar demais, a ponto do Josué, o segundo ali depois de Moisés, o aprendiz de Moisés, que vai suceder Moisés depois, chega para Moisés e fala assim: Moisés, o Elemada aqui e o outro estão profetizando aqui no arraial. Isso aí não é perigoso para você, Moisés? Daqui a pouco esse pessoal de repente toma o seu lugar. Você não acha que é demais eles ficarem profetizando o tempo todo aí? Esses 2 aí dos 70 estão se passando. E aí Moisés fala assim: o meu sonho, Josué, era que todos profetizassem, era que todos falassem das verdades de Deus. E agora o Pedro está dizendo: o sonho de Moisés se realizou, porque não está mais retido em uma pessoa. O dom de profetizar, de falar das grandezas de Deus, não está sobre a posse de um magistério. Acabou as barreiras. Os filhos vão profetizar agora. Não só os meninos, as meninas vão. Isso é apostar tudo. Numa sociedade onde o filho homem era super valorizado, e ter uma filha mulher era considerado
perder. Pedro chega assim: acabou agora. Seu filho, que você não trata com respeito e dignidade, vai ser boca de Deus agora. Deus está levantando ele como uma testemunha. Sua filha, que você considera algo que causa despesa para você, vai ser boca de Deus. Mais do que isso, os velhos, que vocês negligenciam, que vocês jogam para o canto, que vocês não dão atenção, não dão assistência, que não servem para nada na cabeça de vocês, eles serão importantes agora. Os velhos sonharão. Mais do que isso, o servo, aquele que você considera a segunda categoria, que você não chama para jantar na sua casa, esse vai ser boca de Deus. Não só o servo, mas também as servas. Quando Deus invade a história, Ele inaugura um novo tempo. E essas barreiras, essa segregação, essas divisões, essas cascas se rompem. É gente de toda língua, toda tribo, toda nação, agora testemunha de Deus. Pedro está arriscando tudo aqui. Ele está de pé diante de uma multidão e está dizendo para eles: sabe o sumo sacerdote Caifás? Ele não tem o poder. Sabe o grande profeta que você admira? Ele não detém o poder. Sabe o grande apóstolo da cidade? Ele não detém o poder. Foi derramado. Deus mudou de local agora. Ele não está mais no céu, ele está aqui, derramado entre nós. Pedro está arriscando tudo aqui. Está dizendo para eles: o itinerário que vocês têm para o cumprimento da profecia de Joel está errado. Ponto final não é ali onde vocês pensam, é onde o Senhor determinou. Os eventos aí no dia do Pentecostes revelam isso, mas mais do que isso. Quando Deus invade a terra, quando Ele invade a história, Ele faz um convite irrecusável. É isso que diz os versos 19, 20 e 21. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro agora descreve o que acontece quando Deus invade a história. Ele faz testemunhas, ele inicia um novo tempo e ele faz um convite irrecusável. Ele começa falando que sinais e maravilhas iriam começar a acontecer, antecipando o grande e glorioso dia do Senhor. E esse dia só é grande e glorioso para quem é povo de Deus. Para quem não é povo de Deus, é um dia terrível. É um dia onde trevas irão cobrir a existência dessa pessoa. Não será um dia maravilhoso para todos. Esse convite é irrecusável para aqueles que são servos e servas do Senhor. Mas para aqueles que não são, é um dia terrível. E o convite é o seguinte: invoque o nome do Senhor. Mas será que é tão simples assim? Será que é só curvar a cabeça e: Senhor, me ajuda? Será que é? Não, não é. Tem algumas coisas que acontecem aqui. Começando no final, o verso 21 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pedro está falando Kyrios aqui. Essa palavra no grego, Kyrios, Senhor aqui é Kyrios. E
Eu acho que você sabe disso, mas eu quero lembrar você. O povo judeu é um povo cativo, é um povo escravo do Império Romano, cujo imperador atribuía para si o título de Quírios, Senhor. Pedro está dizendo para eles: se você invocar o nome do Senhor, do Quírios, como seu Senhor, se você diante do imperador romano disser, você não é o meu Senhor, você será salvo. Se você apostar tudo que você tem no senhorio de Cristo, você será salvo. Mas se você apostar 30% só, se você entregar diante do Senhor, não o Quírios, não o Senhor Quírios, mas o Senhor gente boa, o Deus bonzinho, o Deus que realiza os desejos, o Deus que não faz exigências, o Deus que não chama a santidade, ao abandono do pecado. Se for desse jeito, Tarek, um jeito mais light, sem me comprometer com o imperador aqui da minha vida, sem entregar meu casamento para esse Senhor, sem entregar meu trabalho, as minhas horas, os meus filhos, será que eu serei salvo se eu entregar 70%? Não. O ganhador leva tudo. E o ganhador aqui é Jesus. Ele é o grande ganhador. Eu sei que eu comecei falando que é Pedro, mas não é Pedro não. O grande ganhador aqui é Jesus, porque ele apostou tudo. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que ele abriu mão da sua glória, que ele se esvaziou, que ele se tornou como servo, como homem, que ele morreu naquela cruz. Ele apostou tudo. E é justo que muito custe o que muito vale. Ele quer tudo. Quando Deus invade a história, ele levanta testemunhas. Quando Deus invade a história, ele inicia um novo ciclo, um novo tempo. Quando ele invade a história, ele faz um convite irrecusável. Se você, meu irmão, minha irmã, não aceitar esse convite hoje, é uma prova cabal e definitiva de que você não pertence a Ele. Mas se algo em você está clamando para que você entregue ao Senhor, talvez esse seja o momento para que você aceite esse convite irrecusável. E ele se torna irrecusável porque existe um chamado eficaz que faz com que aquele que é seu povo comece a se contorcer, comece a pensar na sua vileza, na maldade do seu coração, comece a refletir que não tem entregado a sua vida a Ele, que não tem depositado a sua confiança nele, que ao contrário do povo que tinha um imperador que se arrogava como Senhor, nós temos empregos que se identificam como senhores nas nossas vidas, que ocupam todo o nosso tempo, porque a gente precisa trabalhar afinal de contas. A gente precisa trazer o pão de cada dia, a gente precisa dar o suprimento para as crianças, para a família, a gente precisa viver. Então, o Quírios da nossa existência é o trabalho. Não, talvez não seja o trabalho. Talvez seja o casamento. Talvez o Senhor da sua vida seja o seu casamento. Você faz tudo pelo seu casamento. Você nega ao Senhor. Você abandona o seu compromisso com Cristo para salvar o seu casamento. Talvez o Quírios, o Senhor da sua vida, seja os seus filhos. Você faz tudo para agradar essas crianças. Não vou no culto, pastor, porque o Zezinho, não tem nenhum Zezinho aqui, o Zezinho fica muito agitado. Talvez o Quírios da sua vida sejam seus filhos.
Talvez o Quírios, o Senhor da sua existência, seja a sua falsa liberdade. Não vou me comprometer com o Senhor, porque senão vou virar um cara chato aí, que não bebe vinho, não faz as coisas que eu gosto, não torce para o Inter, não vou virar. E aí o Quírios da sua vida é o teu time de futebol, é o teu lazer. Esse convite se torna recusável para você, porque o teu coração já embotou, já virou pedra. E o destino que te aguarda, pavor, é sangue, é trevas. Mas talvez você já esteja vivendo em trevas, como um prenúncio do que irá acontecer no dia glorioso para o povo de Deus. Porque no dia glorioso para o povo de Deus, será um dia de exaltação. Nós iremos reencontrar aqueles que partiram e estão com Cristo. Imagina, você encontrar aquele que já morreu, mas morreu em Cristo. Imagina você não se deparar mais com a morte diante de você. Imagina você viver o que Apocalipse 21 diz, que não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá pranto, e o próprio Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que dia glorioso, que dia belo, mas não é para todos. Talvez o teu coração esteja tão embotado que você não consiga ouvir convite de um Senhor gracioso. Mas não há dúvidas que você irá escutar a sentença de um juiz justo. Então, meus irmãos, finalizando, o mundo diz que quem perde sai de cena, mas no reino de Deus, o reconhecimento da nossa derrota é o exato momento em que o ganhador, o Senhor Jesus, entra em campo para nos levar com Ele para uma vida vitoriosa. Quando Deus invade a história, Ele levanta testemunhas, Ele inaugura um novo tempo e Ele faz um convite irrecusável. Eu queria pensar com vocês algumas aplicações aqui. Queria pensar se você já invocou o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queria pensar com você se você já invocou o nome do Senhor, se você já rendeu toda a sua vida a Ele, entregou tudo. Está aqui, Deus, olha, eu estou invocando o Teu nome, estou dizendo que o Senhor é Senhor e soberano sobre a minha vida. Então assim, meu trabalho está aqui diante de Ti, meu casamento está aqui diante de Ti, meus filhos estão aqui, meu tempo está aqui, tudo está aqui. Eu estou postando tudo, Deus, estou colocando tudo diante do Senhor, estou invocando o nome do Senhor. E isso precisa ser pessoal, não é uma herança familiar. Não é porque o papai e a mãe fizeram que você tem que fazer. É uma decisão sua, única e exclusivamente sua. Você precisa ponderar isso e precisa decidir se você já invocou o nome do Senhor. Precisa ser uma decisão sua. Depois, para aqueles que já invocaram o nome do Senhor, você está disponível. Você está pronto para ser usado pelo Senhor como uma testemunha viva, a se levantar como Pedro se levantou. Porque se você está disponível, é bom lembrar que o Espírito foi derramado sobre todos. Então você foi chamado para testemunhar. Mas você se cala. Mas você não anuncia a vitória de Jesus sobre a morte. Você não evangeliza, você não convida o seu amigo, o seu colega de trabalho, você não fala de Jesus, ninguém sabe que você é cristão. Se você já invocou o nome do Senhor, você está disponível para ser uma testemunha dele, ou o trabalho ocupa muito o seu tempo?
ou o casamento ocupa muito o seu tempo, ou os filhos ocupam muito o seu tempo, ou o lazer ocupa muito o seu tempo. Depois, você entende em que tempo estamos? Porque o que Pedro fala é que estamos vivendo os últimos dias. Meus irmãos, se na época do apóstolo Pedro eram os últimos dias, agora é muito mais os últimos dias. Isso significa somente uma coisa: urgência. As pessoas que você ama e não conhecem Jesus estão dando passos largos para o inferno. Estão caminhando para a eternidade sem Deus. Estamos nos últimos dias. Enquanto você se diverte e aproveita as facilidades desse mundo, pessoas que você ama e se importa caminham a passos largos para o inferno. Você, crente, maduro, sabe da urgência do momento em que vivemos? Os últimos dias. E a última pergunta é: o que você fará com essa invasão? Deus invadindo a história. Agora que você sabe que quando Deus invade a história, Ele levanta testemunhas. Quando Deus invade a história, Ele inicia um novo tempo. E quando Deus invade a história, Ele faz um convite irrecusável. Agora que você sabe dessa invasão, você sabe desse ganhador que levou tudo, o que você vai oferecer? O que você tem hoje a oferecer a esse Deus? E não me venha com dinheiro. Gasta o teu dinheiro lá no Tigrinho. O que você tem hoje a oferecer a esse Deus que invadiu a história, que quebrou as barreiras, que levantou gente incapaz para ser testemunha dele, traidores? Como você responde a isso? O que você entrega a Ele essa noite? A Ju vai entregar sua vida a Ele essa noite. Mas e você? Queria te pedir para ficar de pé. Queria orar com você, pedindo que o Senhor estenda o seu convite irrecusável para aqueles que ainda não aceitaram Ele. Pedindo que Ele levante você como uma testemunha que não tem do que temer. Pedindo que Ele inicie um novo tempo na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, para que você encontre paz e propósito para a tua existência. Vamos orar? Bendito Deus, obrigado por ter invadido a história, obrigado por ter levantado e continuando a chamar pessoas incapacitadas para serem tuas testemunhas. Obrigado, Senhor, porque ouvimos o teu convite e fomos atraídos para agora. Obrigado, Senhor, porque nosso coração facilmente coloca outros senhores no teu lugar, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado por nos alertar dessa situação, nos ajuda a retirar dos altares aquilo que não convém de ti, que possamos apostar tudo, Senhor, que possamos entregar toda a nossa vida diante do Senhor, que possamos, Pai, a partir de hoje, sermos testemunhas melhores do Teu Filho, que possamos viver esse novo tempo que o Senhor já determinou, que possamos sair das trevas e caminhar na luz, e que possamos aceitar o Teu convite, Pai, irrecusável,
é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém.